E aí, pessoas, tudo certo? Nômade cerebral, tomando um cafezito, então me perdoem, talvez gere um refluxo. Seguinte, quero falar de uma maneira leve, tranquila, solta, numa boa, né? Sem espingardear, que é um termo do gaúcho aqui, a respeito de feminismo e também a masculinidade tóxica e o feminismo tóxico. Porque sim, na realidade, tudo está se tornando tóxico, né? Nessa sociedade moderna, cheia de mimimi, né? E cheia de apelação. E esses dias eu tava conversando com o pessoal a respeito disso. Tipo, eu tenho um podcast com um grande amigo meu, né? E lá a gente fala de maneira mais bem-humorada, numa boa, né? Enfim, é uma conversa descontraída. Como a gente sempre dizia, poxa, se nós gravássemos os nossos papos e colocássemos na web, ia ser interessante porque é uns papos muito loucos. Eles começam num pé e terminam sem pé nem cabeça, vai pra uma doideira. E isso a gente já falava de cara. E às vezes ali a gente ainda toma alguma bebidinha pra dar uma animada. Só que aí existe aquela preocupação na outra ponta com a questão de, poxa, será que em algum momento vocês não vão ser cancelados? E aí eu comentei com ele, cara, de qualquer maneira, seja de um lado ou de outro, feminismo ou machismo, aí agora veio a palavra, seja direita, esquerda na política, qualquer lado. Se tu decidir ser neutro em questão sobre sexualidade, né, e não discutir, tu vai ser taxado. Se tu comentar a respeito de política, se tu falar que tu é centro, ou que tu é centro-direita, centro-esquerda, tu vai ser criticado. Se tu for pros extremos, pior ainda. Aí eu cheguei a um ponto onde eu comentei com o pessoal, cara, de qualquer maneira, em algum momento, sob alguma circunstância, é inevitável, tu vai ser cancelado. Com a sociedade atual, onde nada mais pode ser falado, tudo é tóxico, tudo ofende, tudo machuca as pessoas, né? E aí, olha só, ao mesmo tempo em que eu falo isso e entendo o lado, entendo a dor de quem não quer mais sofrer bullying na escola, porque eu passei por isso, eu sofri bullying sim, e tanto sofri bullying na infância quanto depois na adolescência, né? E aí, dois aspectos agora. Quando eu sofri bullying na infância, eu tinha um físico como o de hoje, que eu tô gordacho pra caramba. E falar sobre obesidade também ofende as pessoas. Aí mesmo que agora eu vou utilizar um termo aí que uma galerinha gosta de usar, que é, ele está usando no lugar de fala. Ele está falando no lugar de fala de alguém que tem tal problema. De fato, eu tenho obesidade nível 1, sim. Então eu sou obeso, porém eu não sou obeso mórbido. Então eu não tenho a circunferência de uma pessoa que tem problemas mais graves do que o meu. A exemplo disso, nós temos um monte de pessoas que morreram cedo devido ao excesso de gordura, mas eu também tô longe de ser um cara magro. Aí vem gente e diz, ele é forte. Cara, hoje em dia, principalmente pra homem, nunca ofendeu a pessoa dizer, o cara tá gordo. E aí, hoje tem que dizer, o cara tá forte. Não, cara, o cara tá gordo. Forte é quem malha. Forte é quem tem físico esculpido, lapidado, que toma whey protein, que vai pra academia com regularidade, que levanta sei lá quanto no supino, que entende de exercício, que sabe sobre punch, que sabe sobre dieta. Inclusive, um estereótipo ao qual foi criado com esse pessoal do fisiculturismo é de que são todos burrões. E hoje a gente tem aí várias pessoas que a gente pode citar, como Fábio Giga, Cariani, Balestrini, ou Balestrin, eu não sei correto o nome dele, que inclusive eu assisto o vídeo dos caras. Eu que não tenho nada a ver com esse mundo fitness, assisto. E vejo os caras dando aula sobre química, sobre reações biológicas e tudo. Então esse estereótipo de que o fisiculturista, ou que o cara muito fortão, ele é burrão, isso é parte do passado. Quem ainda pensa assim tá fora do eixo da atualidade. A mesma coisa agora com essa questão política e do machismo e do feminismo. Aí, resumindo, tá? Eu ia dissertar sobre isso durante horas. Eu tenho argumentos fortes para dissertar disso sobre horas e horas. Só que eu vou resumir com poucas palavras, tá? Só não sei se eu vou encerrar, mas escutem aí. Vão escutando que eu vou indo na mesma tocada. Qualquer extremo é ruim. Qualquer extremo é ruim. Tanto na política, quanto as suas opiniões, quanto teus sentimentos, quanto ao que tu fala, quanto ao que como tu te dirige a alguém, quanto à religião também. Esqueci de citar religiões. Não existe religião certa ou errada. A crença em Deus
é que te leva ao caminho correto. E mesmo quem não acredita em Deus, mas tem lá o seu dogma, que não é religioso, mas aquele seu dogma de conduta, de cara, não vou fazer para os outros o que eu não quero a mim. Já é uma forma de crença. Por mais que tu não acredite em um ser celestial lá em cima, cuidando de nós, tu acredita então no poder do que tu lança ao mundo, do que tu lança ao universo. E isso não deixa de ser uma crença, isso não deixa de ser um jeito de pensar sobre estado de espírito, não deixa de ser um jeito de conduzir tua vida. Então, novamente, todos os extremos são ruins. Não ponderar, não pensar a respeito de um assunto é grave. Só que daí assim, qualquer coisa hoje, racismo. Qualquer coisa hoje, xenofobia. Qualquer coisa hoje que mais? Bom, é machismo tóxico, é feminismo, que daí o pessoal chama de feminazi, né? Que também, na minha opinião, tem feminismo tóxico sim. Porque tem coisas culminando ao ponto de que daqui a pouco o homem vai ser proibido de flertar com uma mulher. Se ele está interessado, ele vai ter que dizer assim, com licença, senhora fulana, ou com licença, senhorita fulana, dependendo do grau de intimidade que o cara tem com a pessoa. Né? Tu vai ter que chegar assim, eu posso lhe cortejar de forma a que eu não venha a ser processado, pois estou interessado na pessoa, na sua pessoa. Né? Estou interessado em ter uma relação contigo. Aí olha só o jeito de cortejar, o jeito de chegar numa pessoa. Claro, aí tem mulheres que entendem o peso disso e que vão dizer, não, é só tu não ser um escroto. Beleza, mas cara, esses dias no mercado eu vi uma menina reclamando de homem cortejando ela, pelo fato dela ser gay, dela gostar de meninas. Deu, tá, mas espera aí, só um pouquinho. Qual é a culpa do cara de achá-la bonita, de ter interesse por ela e de querer pelo menos perguntar? Agora é lógico, né? Tem galera que vai cortar daqui a pouco isso aqui na web e querer me execrar dizendo, mas e se o cara vem enchendo o saco? Não, daí sim. O cara que fica enchendo o saco, que é insistente, que não entende o que é não e que quer forçar alguma coisa, é aquela máxima, se duas pessoas não estão afim, uma delas tomar a iniciativa, aliás, tomar a decisão pela outra não pode, é errado, ponto. Agora, vai acabar então o cortejo? Então vão acabar as relações no mundo, sabe? É esse tipo de absurdo, assim, que esse extremo que a galera tá, assim, tão errando a mão. Aí, por exemplo, quanta gente que tu vê aí pregando de moralista, que o fulano tinha que ser preso, que o fulano agiu errado, e agora estão caindo as máscaras a respeito dessas pessoas. Eu não vou nem citar nomes, a própria web aí, googando as coisas, vai encontrar. Gente que, por exemplo, vou citar um caso de um gaúcho, não por ser gaúcho, mas por ser uma pessoa ao qual eu acompanho levemente, né? Não acompanho tudo dele, nunca foi a um show, mas o humorista Nego Di, tem que citar ele como exemplo. O cara foi execrado, e no entanto agora, cada vez que ele vai num podcast, ou vai numa mídia web, ou canal, enfim, e a galera vê ele lá trocando uma ideia, acaba gostando do cara. Primeiro que agora estão começando virou o bordão da galera da web. Poxa, o cara é engraçado. Sim, ele é engraçado. Ele não... Aqui no sul, desculpa, tá? Mas o padrão de qualidade sulista pra piada, ele é um pouco mais elevado do que no resto do país. Do Paraná pra cima, se ri mais fácil. O pessoal tem o riso mais solto. O gaúcho é mais chato. E aí agora vai ter a galera que vai dizer, pronto, tá querendo botar o pessoal sulista no pedestal. Não, de maneira nenhuma. Mas assim, Paraná, Santa Catarina e sulista são mais exigentes com piada. E eu tô dizendo, eu como gaúcho, no lugar de fala estou dizendo, somos mais chatos pra piada. A gente não ri de qualquer coisa. Homens riem mais do que mulheres, isso é fato. Então a gente já acha ele naturalmente mais engraçado, mas ele tem carisma, tá? E o cara não teria feito sucesso aqui à toa, se ele não tivesse duas coisas, carisma e talento pro humor. Então ele tem os dois, ele tem um misto dos dois. Às vezes eu não acho ele engraçado, às vezes eu morro de rir com ele, né? Dou risada até ter dor na barriga, tá? Como se tivesse feito abdominal, coisa que eu nunca faço. Execraram, cara. Porém, tá todo mundo vendo que muita emissora aí, quer dizer, aquela que transmite o programa, passou pano em cima da Carol Conká, por exemplo, que foi escrota em vários momentos, que foi chata pra dedéu, e aí o pessoal alisou na mídia. Mas a galera da web, a galera que assistiu lá o programa que eles participaram, viu que ela era uma chatona, né? Pra não dizer coisas até piores, né?
Na real, ela deve ter até preconceito com pessoas, né, de certas classes, enfim. Mas aí todo mundo passou pano e, não, beleza, e ela continua lá. O cara foi execrado. E agora a web tá ressuscitando ele, 2 anos depois de todos os episódios enfadonhos, e estão vendo que o cara não é um trouxão. Só que ele primeiro foi cancelado. A mesma coisa aconteceu com o tal do Arthur Aguiar aí, que eu nunca acompanhei nada do cara. Ouvi falar dele em 2 ocasiões. Na primeira, quando ele foi cancelado, e agora que, inevitavelmente, eu fiquei sabendo que ele ganhou o BBB. Se eu tiver errado, me perdoe, mas foi o que eu vi na web. Porque eu não acompanho. Só que assim, tu abre a tampa da privada e estão falando notícias na tua cara, nos portais aí, os mais enfadonhos possíveis. E aí tu fica sabendo, mesmo sem querer, tu fica sabendo. Então, olha que coisa maluca. O cara que foi cancelado lá atrás, que foi destruído, agora a galera viu que ele não é escroto assim. Aí, entra outra pega minha. Outra pega legal a respeito. Todo mundo... Então, 2 frases marcantes aí pra esse episódio, agora que eu tô aí voltando a falar de vez em quando, né? Como eu tô lá focado no podcast, eu vou falar menos aqui no Nômade Cerebral. Mas esse canal aqui não vai morrer. Ele serve pra que eu tenha aqui arquivos registrando os meus pensamentos atuais. E eu tô gravando isso no dia 9 de junho de 2022, e essa é a minha opinião já há muito tempo. Desde os últimos fatos políticos em 2018. Tá? E vou deixar isso registrado na web, porque de fato é o modo que eu penso. Os extremos todos são prejudiciais para a humanidade num todo, e extremos de todos os lados. Tá? A opinião de cada um, às vezes ela deve ser, vamos dizer assim, mastigada mais vezes, ruminada, e tu tem que ouvir o lado da outra pessoa, de qualquer maneira. Mesmo a outra pessoa, tu tendo convicção de que ela tá errada, é bom ouvir, porque alguma coisa tu aprende, independente do que a pessoa fez. Tenho a minha opinião forte sobre bandido bom é bandido na cadeia, tá? Ou, dependendo do crime que cometeu, ser provado e se pego com a boca na botija, como a gente diz, morto. Bandido bom é bandido morto ou preso pagando pela sua pena. Ponto. Tá, então eu tenho opiniões fortes e vou deixar isso na web declarado. Mas aí tem uma coisa também, mais uma frase de efeito, vamos dizer assim, que eu quero deixar registrada aqui para que as pessoas pensem. Todo mundo que tu julga que é um babaca, ou que é uma pessoa malvada, ou que é uma pessoa ruim, ela pode ser no teu prisma. Na tua ótica ela pode ser ruim, ela pode ser malvada, ou ela pode ser uma pessoa que tu despreza, que tu não tem nenhum tipo de afeição. Mas para alguém da família dela, ou para o meio dela, ela é uma pessoa boa. Aí detalhe, tem pessoas que eu não gosto, tá? E que eu tive que conviver, tive que aturar. Assim como eu tenho certeza total de que essas pessoas, muitas delas me detestam também, e algumas não dizem, não revelam que não curtem com a minha cara, mas que depois com o tempo acabei descobrindo que a pessoa na verdade me detestava. E aí, o que eu tenho a dizer a respeito disso é, cara, pra a minha vista, essas pessoas não são legais. A mesma coisa à vista delas, né? A ótica, o prisma delas, o universo delas. Mas para algumas outras pessoas eu sirvo. Da mesma forma, essa pessoa que eu não gosto, no meio em que ela convive, ela é útil. Ela é necessária. Nem que seja para enxergar as partes negativas, né, da humanidade. Nem que seja pra, tipo assim, a galera dizer, pô, eu andei com fulano, hoje eu não gosto dele. E aí tu mostra pros teus filhos, ó, fulano, quer saber como não agir com a vida? Olha pra esse cara aqui, é só não copiar o que ele faz. Então é isso, tá? As 2 frases aí pra encerrar. 14 minutos, beleza, tá ótimo o tempo. Todo extremo é ruim, sem ponderar fatos de cada lado. E não é porque tu não gosta da pessoa que essa pessoa não serve para algum nicho social. Para algumas pessoas. Tu pode ser também detestável na ótica de muita gente. E eu tô falando isso porque eu me coloco nesse lugar. E sobre a questão de ser obeso e tal, eu sei que em algum dia, quando eu mencionar isso, provavelmente vão vir pra cima de mim dizendo, esse cara é um babaca, esse cara é um trouxa, blá blá blá, vão querer cancelar, vão querer falar mal. Vem um papo agora que eu me lembrei de uns caras comentando, que eu acho que até foi no canal do Rica Perrone, se eu não me engano. O tapa na cara. É só aqui no Brasil que se cancelam pessoas. Tu não vê isso na Holanda, na Dinamarca,
nos Estados Unidos, no México. É só aqui que a galera tenta cancelar. Vai lá e chove hater. E aí detalhe, até quem não é hater, quem não conhece nada da pessoa, vai lá e destrói ela. Colocam 10 mil comentários lá na web. Aí... E nem conhece o trabalho do cara. Nem sabe como é que é a trajetória da pessoa. Tanto o cara quanto a mina, enfim. Só que vão lá e massacram. Passam-se 2, 3 anos, a pessoa mudou completamente a forma de pensar, mudou a vida. Aí aquele comentário do hate também é usado contra aquela pessoa. Entendeu? Olha como é que é a vida. A vida, ela, cara, o mundo ele dá a volta, ele capota, ele gira, ele dá cambalhota. O mundo tá sempre em movimento, o universo tá em movimento. Então, antes de destruir alguém, massacrar alguém, execrar alguém, destruir com a vida da pessoa, analisa a tua se tu não tem nenhum erro. Eu sei que eu tenho os meus. Eu errei já em voto, eu errei já em pensamento político, eu errei em escolhas na minha vida. Tô ao alto dos meus 30, quase 35 anos, vou fazer em breve. E eu digo pra vocês, não existe pessoa perfeita. O único cara perfeito que pisou aqui, a gente foi lá e matou ele. Então o que dirá nós ficarmos nos condenando? Ah, porque fulano não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ok, racismo, por exemplo, não cabe mais. De fato, não cabe. Só uma coisa que 2 séculos atrás estava, vamos dizer, em vigência. Né? De 1 século e meio pra cá, foi cada vez ficando mais é errado. Ponto. É errado. E tá cada vez mais errado. Porque cada vez mais a gente tem arquivos a respeito do assunto, mostrando quanto isso é nocivo para a humanidade num todo. Então é fato. Racismo não cabe mais. Preconceito com religião não cabe mais. Preconceito com sexualidade não cabe mais. Só que também não venham impor para quem é hétero, para quem teve uma criação toda voltada lá com pessoas que nasceram nos anos 50 e que te ensinaram os dogmas e o que eles aprenderam. Aí eu que sou nascido no meio dos anos 80, quase no fim, e tenho a criação dos anos 90, onde tinha bunda e peito rolando na TV o tempo inteiro. Homens e mulheres quase nuas. A apresentadora de programa infantil andava quase nua. Andava com pouca roupa. Né? E aí agora querem cobrar que a gente entenda o que é hétero, cis, o que é saber toda a sigla LGBTQI+, não sei o que. Cara, a gente não tem a obrigação de saber isso. A gente já tem que aprender tanta coisa. Dirigir, respeitar leis, respeitar a lei de trânsito, responder civil e criminalmente por atos. Não tem como a gente decorar tudo. Não tem como a gente saber tudo. E não tem como a gente não tropeçar em algumas coisas. Eu já tive frases horríveis e fui corrigido. E aprendi com isso. Tá? E vou tentar ensinar, se eu tiver filhos, vou tentar ensinar isso. Só que não venham cagar regra nas coisas das pessoas, sendo que tu também tá com teu rabo no meio da estrada para passar um ônibus em cima, tá? Então, mais uma vez, essa frase ela tem que ficar gravada na tua mente, na tua alma, na tua consciência, no teu coração, para as próximas gerações. É uma voz sozinha hoje que talvez ecoe um dia na web. Todos os extremos são ruins para a humanidade. Saiba que todas as pessoas, por mais ruins que elas possam ser para ti, para algum nicho, essa pessoa serve. Nem que seja como exemplo negativo. Um abraço.